Olá para todo mundo. O dia de hoje eu vou falar sobre um dos mistérios que todos os seres humanos possuem por terem vergonha ou medo de aprofundar no assunto. Um assunto que todo cristão tem dúvida, um assunto que todos nós deveríamos cuidar para lutar contra essa dúvida. Então, o dia de hoje vou falar sobre Adão teve realmente uma primeira mulher? Uma coisa que devemos lembrar é a história, né? A história que vemos em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, que fala que Deus criou Adão e Eva. Só que Eva veio depois de Adão, pelas suas costelas, como contado na história da criação. Essa é uma das histórias mais complexas e mais duvidosas que as pessoas têm, até principalmente para os cristãos novos que passam por essas novas experiências. O livro conta que Adão foi criado pelo pó e quando Deus viu, ele era a imagem e semelhança de Deus. Mas Adão estava sozinho no jardim do Éden e por isso ele criou de suas costelas uma mulher para ele compartilhar e reproduzir. E por isso vemos que a história tem um final feliz nesse instante. Porém, no livro de Gênesis, no livro 2, do versículo 23, fala: Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela se chamará de mulher, porque Deus tirou do homem. E foi nessa parte que tudo começou, onde todas as pessoas falam que nessa parte diz que o Adão fala que teve uma primeira esposa, só que essa primeira esposa não era feita a partir dele. Vale uma coisa a lembrar que os estudos religiosos que falam sobre isso são as hebraicas, as judaicas e também alguns evangelhos que foram proibidos no livro da Bíblia cristã. E porém, quando foi reescrito pelos católicos e reescrito pelo Lutério também, no protestante, esses dois, a partir do cristão católico, não foi retribuído a história de Lilith. Então, por isso que não encontramos nada sobre ela na nossa Bíblia. E sim, poderíamos encontrar nas histórias hebraicas, judaicas e de alguns evangelhos que não possuem na nossa Bíblia. Então, sobre a história conta que Lilith e Adão foram criados por Deus, primeiramente antes de Eva, pelo pó. E por isso ela se sentia igual a Adão. Só que Deus diz no livro que Deus não queria que ela seria igual a Adão, e sim inferior a ele. Só que ela não queria aceitar, como na hora de ter relações, ela não queria ficar embaixo e nem fazer coisas que se sentiria inferior. Por isso, ela resolveu sair do Jardim do Éden e ir para as montanhas do Mar Vermelho. Com isso, ela foi acompanhada pelos anti-anjos, ou seja, os demônios, que ela falou que preferia ficar com eles do que ficar com Deus e com Adão. A história também conta que ela se casou com Lúcifer,
ou também chamado de Samael pelos judeus, e por isso ela virou a mãe de todos os anti-anjos, ou todos os demônios. E por isso ela é conhecida pelos judeus e pelos judeus, e foi conhecida pelos hebreus como a mãe de todos os demônios. Por isso que quando Adão falou assim para Deus, o Senhor de todo o universo, a mulher que o Senhor me deu fugiu. Quando Deus soube sobre isso, ele enviou 3 anjos para a terra para procurarem Lilith. Esses 3 anjos chamavam Sanvi, Sansavi e Sanjavelas. Acho que não se pronuncia assim, mas está aqui na tela para vocês verem como se pronuncia. Por isso, com isso, eles foram atrás de Lilith nas cavernas do Mediterrâneo, ou das cavernas do Mar Vermelho. E com isso, eles falaram que ela tinha que voltar para Deus, porque era a sua obrigação. Porém, Lilith falou que não queria voltar e queria ficar com eles, os anjos, no caso. Então, os 3 anjos voltaram para Deus e falaram que ela não queria voltar. E por isso, Deus resolveu criar outra mulher para Adão, chamada de Eva, que foi uma mulher criada através de suas costelas. Que foi aí onde a gente conhece a história. Um detalhe muito legal para se contar é que todos os cristãos acreditam que, a maioria dos cristãos acreditam que a serpente que foi incentivada pelo Lúcifer, ou pelo diabo, foi incentivada pelo diabo. Mas os judeus e os hebreus acreditavam que, e acreditam que essa cobra era uma reencarnação, ou uma reencarnação influenciada, ou uma cobra influenciada por Lilith, querendo incentivar a Eva a cometer esse pecado. Mas a pergunta que eu faço para vocês: Lilith foi real? Bom, cada um acredita do que você quer. Mas, para a gente, o que você acha? Escreva nos comentários aqui abaixo e fale para mim. O que você acha sobre tudo isso? Será que isso foi real? Bom, a principal coisa que devemos saber é que não, Lilith não pode ter sido real. Por quê? Porque Lilith foi uma história criada, que pode ter sido criada, mas o principal que devemos saber é que será que alguém faria isso para escrever, para esconder que isso não existiria? Será que os reescritores da Bíblia não quiseram colocar isso para lançar dúvidas? Então é o mundo. Qual é a diferença de Lilith existir ou não? Qual a diferença de você ter assistido esse vídeo sem saber que Lilith existiu e depois sabendo? Porque ela só foi uma imagem para representar o mal, a inveja, a sedução. Então, por isso que eu falo, Lilith não pode ter sido real, mas se foi real,
não pode ter feito, não faz diferença para a gente. Se foi real, os reescritores da Bíblia quiseram lançar dúvidas, fazendo a gente questionar. E a gente não pode questionar nada de Deus, porque Deus foi o único. Uma coisa que devemos lembrar da história de Lilith é que ela questionou Deus. E ela foi influenciada e seduzida e até dominada pelo espírito do mal. Então por isso que essa história tem que acabar por aqui por hoje. E Lilith pode ter existido, não sabemos, mas que não podemos questionar Deus, porque Deus é santo. E também tem uma palavra que fala assim na Bíblia. Eu não lembro onde que fica, mas tem uma palavra que fala: quem reescrever a Bíblia de forma errada será amaldiçoado, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser escrita errada. Mais uma evidência que Lilith não existiu e nunca existiu. Porque Deus não mente para os seus filhos. E quem teria não escrito sobre Lilith, e se Deus fez a Lilith, seria amaldiçoado. E se não temos nenhuma evidência sobre a amaldiçoação de ninguém, então é por isso que Lilith não existiu. Então vamos sempre confiar em Deus, para sempre estarmos juntos com Ele, para não desviarmos dos seus caminhos. E não vai embora ainda não. Antes de você ir embora, se inscreva no meu canal e deixa like para fortalecer. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Aqui vai estar o meu canal, aqui vai estar um vídeo para você. E aqui embaixo vai estar uma playlist do que você gostar sobre esse vídeo. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo agora. Tchau!